E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um Casa de El. Eu falei você que está me assistindo, mas você que está me ouvindo também, né? Eu tô aqui no X-Manteiga, que é o grande hóspede da Casa de El, né? É engraçado que a gente tem a casa hospedada no outro lugar. Enfim, eu sei que ficou confuso, mas você que acompanha já as análises já está acostumado, né, Lucas? Você entendeu? Eu entendi, eu sempre entendo. Pra mim, a confusão tem que ter, porque se você tá falando de quadrinho, tem que ter confusão. Quadrinho não é aquela coisa certinha que não... Quadrinho é isso, quadrinho é essa bagunça organizada. Então, é uma casa que tá dentro, tá hospedada em outro lugar. É isso. Exato. Não tem jeito. É isso, é verdade. Gostei da definição. Mas para você que está chegando de paraquedas, essa é a Casa de El, um quadro dentro do X-Manteiga e também um podcast dentro do Diário dos Heróis que fala de tudo do Superman, né? E a gente está especificamente nesse momento, né? Você tá vendo a data aí, a gente tá cobrindo Superman Lois, a segunda temporada. Hoje a gente vai falar do 6º episódio da segunda temporada, um episódio muito especial para mim, um episódio que eu tava aguardando muito. Quem me conhece, me acompanha nas redes sociais, sabe o quanto que eu estava esperando e falando desse episódio já tem algumas semanas. Então, assim, antes da gente começar a análise, dá aquele like se você está aqui no YouTube. Esse é um podcast em áudio e em vídeo. Se você está aí ouvindo a gente no seu agregador de podcast favorito, também avalia, ajuda a gente comentando nas redes sociais. Esse aqui é um podcast especial e único no Brasil. Ninguém fala de Superman como a gente fala, não é mesmo, Lucas? Tô sendo egoísta? Acho que não, né? Não, você tá certíssimo. Se ninguém fala, tem que dizer a verdade. A gente tem que ser verdadeiro com o nosso público. E se é pra dizer a verdade, tem que ser isso. A verdade é essa. As pessoas não querem falar de Superman, muito menos de Superman Lois, mas a gente fala. A gente dá o destaque merecido pra essa série, que é incrível e é a melhor série de super-heróis do momento. Então, você caiu no lugar certo. Vem aqui conferir que a gente vai analisar. Ó. Aqui a gente analisa, não é frame a frame, mas é quase. É o mais próximo disso possível para não ter um podcast de 50 horas. É verdade, é quase um frame a frame. A gente tenta sempre fazer a pauta com as principais informações dentro do episódio, mas é meio que um remember aqui também. Eu acho que a gente tem um pouco de uma análise crítica, uma análise pontual, frame a frame, tudo isso que você já está acostumado a ver aqui no X-Manteiga. Vamos lá, já vamos para a primeira cena, porque assim, a primeira cena é uma cena muito importante que eu tenho aqui hoje para mostrar para vocês, que é o seguinte: esse episódio foi dirigido pela Amy Jo Johnson. Quem é Amy Jo Johnson? Não é da tua época, né, Lucas? Mas você com certeza já ouviu falar. Tá maluco, doido. Uma historinha aqui pra você. Primeiro jogo que eu joguei na vida, foi no Super Nintendo Power Rangers, o filme. O jogo do filme do Power Rangers. E quem era a Ranger Rosa nesse filme? Era essa mulher. A queridíssima Kimberly, que era o crush dos adolescentes dos anos 90. Não tem jeito. Exato. Tá ela aí. Eu acho que essa imagem é do filme, do jogo que o Lucas falou. Se eu não me engano, é esse filme, que é aquele filme. Ivan Uzi. Contra o Ivan Uzi, exatamente. Contra o Ivan Uzi, que tem uma participação da Rita Repulsa também, do Lord Zed. É o Thanos do Power Rangers, inclusive, né? O Thanos do Power Rangers, é verdade. E bem parecido com o Apocalipse dos X-Men, né? Nossa, da última adaptação. Nossa, total. A gente via, né? Só, caramba, parece o Ivan Uzi e tal. Mas é isso, esse é o contexto para quem não sabe quem é a Amy Jo Johnson. Ela que dirigiu esse episódio. O episódio se chama Try and True, que a gente, traduzindo aqui, ficou, né? Como que foi mesmo? Eu tinha ido para Experimento e Verdade. Tentativa e Verdade. Tentativa e Verdade, exato. Esse episódio foi ao ar nos Estados Unidos essa semana, já está disponível na HBO Max. Você sabe que a gente solta aqui o episódio junto com a disponibilidade na HBO Max, que é no caso aqui para nós no Brasil. Lembrando que sai um poucos dias anterior, com alguma antecipação nos Estados Unidos. Mas foi a nossa querida Amy Jo Johnson, nossa eterna Kimberly lá, a primeira Power Ranger rosa que dirigiu esse episódio. E olha, um episódio bem profundo, e podemos dizer que é um episódio sobre irmãos, Lucas Lucena? Rapaz, eu acho que esse foi o episódio, eu acho, que mais me lembrou a primeira temporada em termos de dinâmica. É aquele episódio que ele foca mais na família, foca mais nas relações dos personagens, e continua criando algumas crises ali pra serem resolvidas e explicando algumas coisas, principalmente desse rapaz aí que tá na tela, que foi até meio com uma reviravolta essa primeira sequência com ele, né? Foi bem curioso, porque na verdade é ele contando, né? Essa aí, pra quem tá vendo aí no YouTube, né? Pra quem só tá ouvindo, a gente vai descreve as cenas.
tá rolando aí o Bizarro, né? O Bizarro começa o episódio junto com ele e ele tá contando a história dele e o que motivou ele a vir pra Terra Prime, porque ele tá contando pro Kal-El e pra Lara, lá na Fortaleza da Solidão. E é uma história bem interessante, né? Ele conta, mostra ele. Tem vários momentos, tem alguns momentos alguns soldados atacando ele. A gente depois vai falar um pouco mais dessa cena. Cara, essa cena é sensacional. Pontual, né? Tem muita coisa pra gente falar dessa cena. Importantíssimo. Exato. Lembrando que o universo do Bizarro é um universo contrário ao universo do Kal-El. Lembrando que Kal-El, Arrowverse, Terra Prime, lembra? Final de Crise nas Infinitas Terras, tá todo mundo na mesma Terra agora, ele não é mais da Terra 38. Então, Terra Prime. E aí tá rolando esse embate aqui com o Bizarro, a gente vê, cara, eu fiquei... Lucas, Mano. Apareceu a Lana, mano. A Lana da realidade do Bizarro é uma kryptoniana. Por que que eu sei que ela é uma kryptoniana? Olha aí o símbolo de uma das casas de Krypton no peito dela. E aí eu fiquei em dúvida. Esse não é o mesmo símbolo da casa do irmão do Superman, não? O que eu pensei é o seguinte. Veja a minha teoria. O que eu talvez entendi é que talvez ela não seja em si talvez uma kryptoniana, mas ela tenha usado kryptonita, que não é kryptonita X. Ela esteja usando kryptonita e de alguma forma se foi afetada, como aconteceu com o Tag Harris na Terra Prime, né? Que a gente vê aquela equipe da molecada do Superman que usa o símbolo da casa de El. Sendo que aí, como é o universo bizarro, o Tal-Ho deve ser o herói dessa realidade. Ele não deve ser o vilão. Quem deve ser o vilão deve ser o Kal-El. Deve ser o Superman. Então por isso que ela tá com esse símbolo da casa do Tal-Ho. Cara, é verdade. Faz sentido. Faz muito sentido. Só pra gente ter certeza que eu tô olhando aqui na internet também, é o símbolo, do Tal-Ho mesmo, né? Não, e outra. O Bizarro, ele fala também, mas um pouquinho depois, assim que ele termina isso daqui, ele diz o seguinte pra Kal-El e pra Lara: eu não sou tão querido na minha terra quanto você é aqui. Vamos dizer que eu não sou tão querido na minha terra quanto você é aqui. Meio que dizendo que ele não é um herói lá. Ele não é considerado um símbolo da paz, um símbolo da esperança. Pô. Mas você acha que a Lana, então, ela é o quê do Tal-Ho lá? Esposa dele? Ou seguidora? Eu acho que ela talvez faça parte do exército da Ali Ashton de alguma forma, porque pelo que passaram ali, a Ali tem uma... A gente já sabe que ela é uma líder desse mundo bizarro, e eu acho que ela faz parte desse exército que talvez o Tal-Ho tenha conseguido criar, né? Talvez o Tal-Ho tenha conseguido fazer o plano dele entrar em ação nessa terra bizarra. O que a gente viu na primeira temporada dele tentar trazer os kryptonianos e tal, aquela coisa toda, pode ter rolado algum lance desses, né? É verdade. A gente vai ver mais pra frente, né, dentro dessa cena, o Bizarro matando a Ellie Austin. Na verdade, foi revelado no último episódio que ela tem várias versões dela mesma dentro do multiverso, e pelo que ela vendeu pra Lucy, ela é meio que a ideia é você se conectar, a ideia da seita é você se conectar com todos os seus eus de todo o multiverso e se transformar em uma pessoa só. É isso? O que eu entendi é que ela queria a fusão entre a sua versão nessa nossa realidade e a versão inversa da outra dimensão. Pra você ficar completo. Sim, é verdade. É a metade que falta de você e você ficar mais poderoso do que nunca. E tem uma coisa, eu fiquei na dúvida se ela morreu mesmo ou não nessa cena, porque eles não mostram o corpo e a gente sabe que se não mostra corpo é complicado. E logo depois o Bizarro fala: a gente tem que pedir a Ali Austin se fundir com a versão inversa dela. Se tem que pedir, eu acho que talvez ela esteja viva, né? De alguma forma ela sobreviveu. Eu dei uma viajada aqui pro pessoal entender melhor, porque tem esse diálogo, acho que no episódio passado, que a Ellie Austin teria outras versões em vários lugares, mas é o que o Lucas falou mesmo, bem pé no chão dentro do roteiro, é se fundir com uma versão dessa terra espelhada, Sim. que é a terra do Bizarro. Então, essa parada que você se confundir, eu acho que foi mais porque a Chrissy, quando volta, ela disse que ela viu ela por todo canto nesse inverso. É a Chrissy, é verdade. Ela conta isso e aí a gente vê, é o que o Lucas falou, eu acho que ele matou a Ali Austin, porque ele fala isso pro Kal-El, né? Ele fala, você tem que matar a Ali Austin da sua terra. Tipo, que
tecnicamente, tipo assim, eu acho que ele falou no episódio passado, Lucas. Ele falou que matou ela. Ele fala, pra Eu mim acho que sim. só ficou estranho pra mim porque ele fala que tem que impedir ela de se infundir com a outra metade dela. Que se ela se infundir com a outra metade dela, ela vai virar uma deusa, Então vai virar ela não algo morreu. muito forte Então e ela tal. não morreu. Ou ele matou ela lá e tá vindo matar ela aqui pra, sei lá, pra garantir. É, Entendeu? pode ser um lance desse. Ou Só pode que ser um lance, tipo, lá ela tem mais versões dela, não sei, alguma parada assim. Porque ela também tá em todo lugar, né? Que Cris falou, então pode ser uma Sim. parada dessa. Só que lembrando desse lance do inverso, então ele não tem os mesmos poderes que ele tem na Terra espelhada aqui, na Terra Prime. Então ele conta, a gente tá vendo aí ele com o traje de contenção, que foi como ele caiu aqui no planeta Terra, e ele foi afetado pela Kryptonita X, por isso que ele não conseguia sair lá de dentro das minas, né? Lá que a gente viu. Então essa Kryptonita afetou bastante ele e tal. E aí ele conta essa história, a gente já fica impactado com tudo que tá acontecendo, porque realmente é uma versão, agora tá mais... Os caras desenharam que ele é uma versão espelhada do Kal-El. E é isso, entendeu? Tipo, se alguém tinha dúvidas, é isso. Então ele continua preso na Fortaleza da Solidão. Durante esse episódio a gente não vai ver mais o bizarro, mas aí a gente já entende o que ele veio fazer aqui na Terra, que é definitivamente impedir, como o Lucas falou, que a Ellie Austin se funda a sua outra versão da Terra dele, né? E deixa eu jogar já a semente aqui pra gente colher mais tarde no final desse podcast. Eu tenho uma teoria sobre o que esse bizarro vai fazer, talvez já no próximo episódio, hein? Eu tenho uma teoria pesadíssima. Mas eu só vou dar uma dica. Tem a ver com o Sol. Tem a ver com o Sol. Vamos embora. Caramba! Vem aí o Erradicador novamente. Será? E por falar em Erradicador, provavelmente ele vai estar no próximo episódio, né? Já que o Superman no final do episódio foi levado pra ficar junto com o Tal-Ho. Mas a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Continuando aqui, a gente vê uma cena que eu adorei. Como eu gostei dessa mijada, cena. Irmão. Tomou. O Anderson conversando com a superior dele, que eu esqueci o nome dela agora. Não sei se ela é tenente, general. Ela tá dando um esculacho no Anderson, que é o que todo mundo queria fazer. Que na verdade o Kal-El deveria ter feito, mas ele, como ele é muito bonzinho, ele não fez isso. Mas eu fiquei muito feliz com a esculachada que ela dá, porque ela só vira pro Anderson e fala assim, Lucas, então, em 20 anos com o General Lane na frente, no comando, ele nunca teve nenhum problema com o Superman. Você tá aqui há 6 meses e já tá causando muito. E aí? Cara, como eu vibrei. Eu comemorei como se fosse um gol numa final de Copa do Mundo, como se estivesse chegando assim. Pô, foi surreal. Porque ela começou nessa mijada e ela terminou dizendo, meu irmão, você matou 2 soldados. Você matou. As famílias deles não estariam agora tendo que enterrar essas crianças porque você matou eles 2, porque não estavam preparados porque você não quis cooperar com o Superman. Simplesmente por isso eu quero que você prenda o brancão lá, o doidão estranho, o criptoniano estranho que você deixou solto. Se não, pode considerar que você vai perder seu carro, porque você é um completo bosta. Simplesmente isso. Totalmente. E a gente vai ver isso cada vez mais no decorrer do episódio, né? Ele fica ali sério e tal, mas eu acho que ele é um cara que tem muitos seus, como eu posso dizer, ele tem seus próprios meios. Eu acho que ele tá aí pra causar mesmo. Ele não tá ali pelos Estados Unidos, pelo país. Eu acho que é tudo bullshit, que ele fica... eu quero saber das coisas porque a gente tem que trabalhar junto. Mano, não tem que saber, entendeu? É tipo assim, você não é contratado pra trabalhar num lugar, você precisa ser íntimo do seu chefe? Sim, parada mais entendeu? Estranha, mano. Não tem mais nada estranho. a ver, mano. Tipo, o Superman E ele quer uma Superman. confiança, ele quer uma confiança exagerada do Superman, quer que o Superman fale tudo pra ele, porque eu acho que também ele tem esse costume de todo subordinado dele ser literalmente subordinado. E Sim. ele não entende que o Superman tá acima dele em termos de hierarquia. O Superman é a principal arma do mundo contra qualquer invasão alienígena, contra qualquer problema que a gente tenha no planeta. O cara simplesmente não entende isso. O cara acha que o Superman tem que ser um subordinado dele, que tem que obedecer às ordens dele cegamente e que tem que falar literalmente tudo que vai fazer pro cara, pô. Negócio surreal. Soa ridículo, né? Nossa. Soa muito ridículo, até porque nesse episódio foi definido mesmo, quem tinha dúvida agora a gente já sabe. Esse Superman já tem 20 anos de carreira, né? Como Superman, porque a própria superior do Anderson fala isso, e a gente também entende que foi logo no começo ali também do namoro entre a Lois e o Clark, né? Não sei se logo no início o general
Sam Lane já ficou sabendo, talvez ele descubra um pouquinho mais pra frente, mas enfim, os dois já trabalharam juntos durante 20 anos. Então, mano, respeita, né, cara? Você chegou agora e você quer sentar na janelinha? E não assim, é bem ao assim. menos nos últimos 20 anos, o General já trabalhava com ele também. Porque talvez nem soubesse que ele era o Clark ainda, mas trabalhou com um cara sem problema, mano. O General Lane trabalhou com um cara sem problema desde o começo. Os problemas que eles tinham eram muito mais problemas de família do que problemas de relacionamento deles profissional mesmo. O General Lane entendia que o cara é o Superman, pô. Não tem o que fazer, você tá falando de Superman, bicho. Não é com seu brother aqui não, tá ligado? Exato. Cara, é ridículo. Esse posicionamento do Anderson é ridículo. Ridículo, beira o ridículo. Mas continuando, eu falei que esse episódio é um episódio de irmãos, por quê? Jordan e Jonathan entrando em conflito, Lucy e Lois entrando em conflito, e um gancho para Kal-El e Tal-Ho também no próximo episódio, né? A Amy Jo Johnson trouxe muito esses vínculos, assim, de irmandade mesmo, e nessa cena que você tá vendo agora, a gente vê o Jordan e o Jonathan conversando, porque o Jordan já sabe que o Jonathan tá com poderes, mas não sabe por quê. Então ele fica questionando, você já tá com o hálito fresquinho? Né? Não deve ter Colgate. Tua boca tá seca, irmão. A boca tá seca, irmão. Que boca seca, doido. Não tem Colgate nos Estados Unidos? Porque eu sempre tô com a boca fresquinha. Não entendi. Aí o Jonathan fica, o quê? Aí ele vai lá dar o sopro congelante no abajur e fala, você não veio ainda? E o Jordan tá querendo passar as experiências dele. Ele fala, mano, quando vier a visão de calor, tipo, você vai passar perrengue, entendeu? Foi bem difícil pra mim. Quando começar a audição, exatamente. Então, ele quer comentar um pouco sobre isso, mas o Jonathan fica... O Jonathan tá um pé no saco esse episódio. Nossa, essa que é a verdade. Sim. Muito chato, mano. Ele já tava chatão no episódio anterior. Nesse aqui, ele tá mais ainda. O que você achou desse bate-papo dos dois ali, Lucas? Porque o Jordan já tava desconfiado desde o início, né? Tá, eu acho que é uma cena muito importante, porque é a cena que o Jordan vê o inalador, né? O negocinho que é o porta-drogas do rapaz. E... Nossa, o Jonathan tá um pé no saco total. Total, porque ele tá errado, ele sabe que tá errado e fica querendo jogar a culpa toda hora pra cima do irmão. Eu fico, tá erradaço, brother. Você tá erradaço e em vez de ficar, né, na sua, ficar de boa, querendo atacar o outro, tá maluco, doido. Simplesmente é bem isso maluco mesmo. Das ideias, porque... Pra mim não faz sentido, no caso, não de roteiro, mas faz sentido ele tá tendo essa reação pra cima do Jordan em relação a isso. Eu acho que era uma coisa que já era pra ter passado pra ele, já era pra ter entendido muito bem essa relação, porque os pais deles não estão tratando mais o Jordan de forma especial nessa temporada. Eu acho que o tratamento pros dois tá muito igual. O Clark não tem levado o Jordan pra canto nenhum, não tem levado ele pra missão, não tem levado ele pra Fortaleza da Solidão, não tem treinado com ele. A única parada que teve foi o avô que tá treinando escondido e tal. Não, o Clark fez um contrato, entre aspas, com o Jordan que tá resolvido desde os primeiros episódios, que o Jordan tá doido pra contar pra Sarah e ele fala, não, agora não, espera um ano aí. Então o que o Kal-El tá tentando ensinar pro Jordan prioriza algumas coisas e vê o que você vai sentir com relação a isso pra você tomar uma decisão no futuro. Eu acho que é isso. Então a temporada tá focando muito no relacionamento do Jordan e da Sarah também, né? E esse lance com o irmão, o Jonathan, ele tá sempre pistola porque ele não tem poder. É isso. Tipo, foi todo o poder pro meu irmão, que sempre foi um cara que foi o nerdão e eu sempre fui o popular e eu não tenho poder. Isso é injusto, entendeu? Então, ele tem muita mágoa com relação a isso. Terapia. Era isso. Terapia resolve. Tinha que ter ido pra terapia. E falando um pouco ainda dentro da família Kent, a Lois conversa com o Clark, né, pedindo pra ele entrar em contato com a Lana, porque a Lana não tá bem, a gente já sabe lá que ela ficou sabendo que o Kyle realmente traiu ela e tal, a Sarah também ficou sabendo, a gente viu isso no episódio anterior, foi uma cena muito desagradável. Sophie Calma apareceu. Que eu vou chegar lá, vou te dar um espaço pra você falar dela, eu sei que você tá doido pra falar. Manda espaço. E aí o Clark mandou mensagem pra Lana, ela viu a mensagem, ele falou, eu tô por aqui, se você precisar de mim, é só me chamar e tal, não sei o que. Eles acabam combinando algo depois, mais pra frente. E aí a gente fica um pouco na casa dos Cushing.
E aí tá rolando ali Dos o café da Cortez, manhã. dos Cortez. Cortez, é verdade. Agora não é mais Cush. A casa dos Cortez. E aí tá, as meninas estão lá, né? O Caio aparentemente tá dormindo fora algumas noites e tal, mas não saiu definitivamente de casa. Uma noite e só, aí... né? Porque noite passada, a Lana fala. Ah, é verdade. Foi noite passada. E aí, o fantasma, né? Porque o Lucas tem uma teoria. Pra quem não fantasma? sabe, Lucas tem uma teoria de que a Sophie é o fantasma. Que só você quer os o cachorro. Cush- Você quer ter o cachorro, pô. Fantasma. Não, meu cachorro não. O fantasma tá ali fora do estúdio. Você não tem essa teoria de que só os Cortez que veem a Sophie? Sim. Então, mais uma cena aí pra sua coleção. E muito estranho esse papinho lá que não gosta de ovos. Pô, a pessoa não gostar de ovos é uma coisa muito rara. Eu acho que eu, pessoalmente, sem sacanagem, não conheço ninguém assim que não gosta de ovos de forma alguma. A menina, quando a mãe fala, quer um ovinho, minha filha? Ela, pô, tá de sacanagem, pô, ovo, cara. Pô, brincadeira. Pô, essa menina é muito estranha. É muito estranha essa Comportamento menina. estranho. Nossa. E aí também, mais uma vez, não serve pra nada, né? Porque a menina, ela Nada. entra e sai, vai e volta. É o que você E falou. também acho que- some. Ela aparece nesse momento do episódio e depois some. Não aparece Não, mais. agora só hora na nenhuma. terceira temporada só. Ou no season final da segunda, pra fazer alguma coisa. Mas eu achei bem legal que a Sarah, né? A Lois conta um pouco. A Lois não, a Lana conta um pouco do que tá acontecendo. E tenta deixar as filhas tranquilas, né? Tipo, aconteça o que acontecer, o pai de vocês ama vocês, né? Então, vocês sempre vão ter ele por perto. E depois as meninas ficam numa situação assim, até tipo, meu, por que tá rolando isso e tal? E depois a Lana acaba até chorando e rola uma cumplicidade ali da Sarah. Mais da Sarah do que da Sophie, porque primeiro que a Sophie vem de Não vez em tinha quando como no abraçar, seriado. né? Ela não tem como abraçar a Sophie, pô. É um fantasma. É verdade, é um fantasma. E a Sophie, ela aparece de vez em quando, mas a empatia que a Sarah tem é muito mais legítima, porque a Sarah viu o rolê. Sim, a Sophie nem Sarah tá sabendo o que entende. tá acontecendo também. Não, e a Sophie eu não acho sabe. uma criança extrema, porque hoje em dia a gente tem que relembrar as pessoas que as crianças são muito mais inteligentes do que eram Sim. há 20, 30 anos atrás, né? Eu, quando tinha a idade da Sophie, eu comia terra, eu comia barro aqui das paredes de casa. A criança hoje em dia da idade da Sophie, que a Sophie aparenta ter o quê? Sei lá, uns 8, 7 anos nessa faixa aí, talvez até Por mais aí, se brincar. por aí, é. Mas é série, filme, Hollywood é sempre mais jovem, né? Do que aparenta ser. Então vamos botar uns 6, 7 anos pra menina. Pô, 6, 7 anos hoje em dia já entende tudo, irmão. Já entende tudo. Tem criança aqui que eu conheço, primo meu, de 3, 4 anos, que a fofoca de casa o moleque sabe, pô. Sim. A Sophie é um fantasma. É um fantasma, É é verdade. Não É tem verdade. condições. É. Só eles veem. Isso vai ser revelado em breve, Vai. gente. Vai ser um plano É aí uma de manipulação. kryptoniana. É uma kryptoniana infiltrada. Fugida da Zona Fantasma. É isso. Oi. Zona fantasma. Temos uma teoria. Boa. Continuando, a gente vai agora pro outro lado, núcleo familiar, essa série é sobre as famílias, né? Então a gente vê o General Lane chegando na Melhor casa personagem da do Lois. episódio, inclusive. Também, a gente tá gostando muito dele. E chega sem avisar e a Lois fica pistola, né? Poderia pelo menos ter avisado que tava chegando. Né? Eu não vou julgar a Luz nesse caso, não. Porque também quando não. chegam se avisar aqui, eu fico. Eu também, puto, irmão. eu também. E, nossa, eu sou assim. Eu entendo muito bem. Só que General Lane chega com uma surprise. Com um pacotinho ali. Pacotinho. Ele trouxe a Lucy e que climão, meu irmão. Que climão. Eu gosto dessa vibe da Lucy 100% burrada o tempo todo. Eu acho muito da hora. Sempre que ela aparece, ela tá aqui. E aí? Qual é? E aí? E pistola com a irmã, né? Chamou, tipo, de a repórter mais hipócrita do mundo. Falando que a Lois é mentirosa, não sei o que, não sei o que lá. Todo o clima entre as duas, né? A Lois, ela tem... Eu acho que a Lois, ela sente muito, porque tem um ponto aí também que eu vou me colocar no lugar da Lois. Nesse episódio, a gente descobre que a Lucy não sabe que o Clark é o Superman. Sim. Claramente, ela não sabe. E eu acho que, ao mesmo tempo, fica um sentimento da Lois dela querer que dá informações pra Lucy e ela não pode. Não Fala pode, assim, não pode confiar. Ela é uma mentirosa safada porque tem um cara que veio de uma terra espelhada e ele contou tudo pro meu marido que é o Superman, tá ligado? Tipo, e ela não pode fazer isso, pode cara. falar, Então fica uma situação bem complicada entre as duas, mas a gente vai E assim, dá pra entender também mais. o lado da Lucy, né? Porque, querendo ou não, o que ela viu é verdade. A gente já sabe que as paradas que a Ali fez é tudo verdade. Então, pra ela ver que a irmã dela disse que era mentira e todo mundo agora sabe que é verdade, ela falou, porra, a tua amiga lá sabe que é verdade. Ela, não, mas ela foi drogada e tal, os meios dela estão errados.
E aí ela sempre fica pegando o passado, né? Ela tá, beleza, os meios dela podem estar errados, mas você não, ela só tá errando porque você destruiu a carreira dela, esse lance todinho. Eu acho que a Lois sente muito esse erro que ela teve como jornalista, que acabou impactando muito a relação dela com a irmã dela. Eu acho que é a parada que ela mais sente e que ela deixa transparecer também no decorrer do episódio, principalmente ali no final, né? Sim. É isso mesmo. E as duas, enfim, tem um momento muito legal que a gente vai comentar daqui a pouco em família. Mas, cortando agora, a gente vai lá pro enterro dos 2 oficiais, né, lá do governo que trabalhavam para a equipe Superman, que foram mortos por culpa do Anderson, né, mais uma vez. Aí tá rolando ali uma cerimônia militar ali, em honra, né, a eles. E foi a superior do Anderson que falou, o seu bunda mole, pega as suas coisas e vai lá prestar homenagem. A responsabilidade é sua. Porque o sem vergonha não ia. E aí rola um esculacho da mãe de uma das vítimas, né? Pra cima dele, ele toma tapa na cara e tudo. Que delícia. Tô muito feliz com eles se lascando nesse episódio, né? Um atrás do outro, né? E o Kal-El, como é um gentleman, como é um ser superior, ainda mostra empatia pelo cara. Diz, não, quero trocar uma ideia com você. Vamos com calma, assim, não foi total culpa sua também, não sei o que e tal. Ele, não veio com empatia pra cima de mim, não, com peninha de mim, não. E começa a jogar a culpa no cara, pô. Se você tivesse feito seu trabalho, eles não teriam morrido. A culpa foi tua, seu bostão. Eu detesto gente assim, cara. Porque se ele tivesse ouvido o Kal-El desde o início, se ele respeitasse o Kal-El como Superman desde o início, nada disso teria acontecido. Sim. Pois bem, vai ter algumas consequências aí mais pra frente. Daqui a pouco a gente volta. Só pegar um entre aspas aqui, né? E abrir, na verdade, um parênteses pra falar que o Jordan é muito fofo, muito querido, dando maior força pra Sarah, que tá mal ainda por causa do último episódio, toda essa situação dos dois. Só essa passada aqui pra gente falar que não falou deles. E tem aquele brother ali atrás, tem uma cena muito boa com aquele brother. Que ele foi, é verdade. Ele meio que ouviu a conversa, né? Fica, tipo... Teu pai? Ele fica com a cara tipo, teu pai? Sério? Exato. E ela, qual é, irmão? Qual é? E aí? Exato. Até porque o Caio... Gente, primeiro que vocês precisam entender que Smallville é uma cidade pequena. E em cidade pequena, a fofoca, ela vai a milhão. Pô, é a fofoca da Flash. Tu tá doido, pô. Tu tá doido, então, assim. Todo mundo já deve estar sabendo. Eu tenho família em cidade pequena aqui no Brasil. Eu morei em cidade pequena lá nos Estados Unidos. A cidade que eu morei lá, passei um ano lá, que foi Spartanburg, tem menos de 20 mil habitantes. Menos de 20 mil habitantes. Imagine isso. A cidade é um ovo. A cidade é um ovo. Qualquer paradinha que rola lá dentro, a galera sabe. Todo mundo sabe. Pensei que você ia falar que você morou em Smallville, no Texas. Que não é uma série fictícia. Que não é uma cidade fictícia. Eu morei no Rancho Quente, pô. No Rancho Quente. Aluguei. Mas é isso, ficar esperto com as fofocas, eu acho que isso aí vai dar problema mais pra frente, viu? Principalmente com a candidatura da Lana. Aguardem. Que por enquanto estão deixando ali marinando, né? Esse lance, todo esse plot da candidatura, né? tá ali marinando enquanto ela tá resolvendo esse lance do casamento. Sim. Mas vai voltar, viu? Vocês podem ter certeza que uma hora vai rolar. E sabe por que vai voltar? Eu quero dizer aqui. Porque tem uma menção do General Lane que ele tava trocando uma ideia com o prefeito. Não sei se tu chegou a sacar esse momento. Sim, na hora que ele vai buscar o cachorro quente lá das meninas no jogo. Isso. Sim, é verdade. Mas ainda falando do casal Cortez, o Caio vai lá tentar conversar com a Lana, eles tentam bater um papo e tudo. E ela meio que não assim, ela não quer ideia, né? Não quer trocar ideia porque também tá muito recente, né, mano? O dia noite seguinte, anterior, pô. Exato, precisa acertar as ideias. O cara tá com a mesma roupa, nem trocou de roupa ainda, pô. Pois é, dormiu no carro. Foi. Então tá uma situação bem complicada. Eu não quero muito dar opinião sobre o que eu penso sobre o Caio ou não, tá? Nesse momento. Eu já vou deixar isso pra outros episódios. Acho que ele errou feio, errou rude. E, enfim, eu quero formular melhor sobre isso mais pra frente. Você tem alguma coisa pra falar? Eu acho que tem que ver como... Eu acho que o conselho do Clark pra ela, que a gente vai falar mais pra frente, é muito importante pra gente também. Que eu acho que tem que ver mais detalhes do que aconteceu e saber como a Lana se sente em relação a isso. Porque ela mesma ainda tá querendo entender tudo. Ela recebeu mais informações, a gente soube mais informações. Nesse momento aí, a gente sabe que ele trouxe ela pra casa uma vez, que não foi um lance que durou pouco tempo, foi um lance que durou cerca de 6 meses. E aí depois a gente vai ter mais informações ainda. Então a gente já tá entendendo o que foi que rolou. Não foi só uma noite que ele teve com a mina. Mas também, pelo jeito, não foi um caso de anos, foi um caso de alguns meses. Mas mesmo sendo um caso de meses, foi um caso que o cara chegou a levar a mina pra dentro de casa, sabe? Então a gente vai ter que começar a entender esse contexto. E eu digo sempre, em briga de marido e mulher ninguém põe a colher, mas se o roteiro trazer uma reflexão, a gente precisa falar e mais pra frente
Acho que em outro episódio a gente vai explicar e vai falar melhor sobre isso. Voltamos pro funeral. Aí o Kal-El conta lá que precisa da pedra lá, né? Do colarzinho lá. Do colar. Filma no colar, que tá com o Anderson, e o Anderson não quer dar o colar, e não quer dar o colar. Não sei o que ele quer com esse colar também. Tá estranho também isso aí. Porque ele quer que o Superman seja subordinado. Aí acontece uma das cenas mais toscas, quer dizer, uma motivação tosca pro Anderson simplesmente mandar prender o Superman. Que é, o Superman, ele é o maior herói da Terra. Ele, né, tem super audição e tudo, e ele ouve um chamado. Esse chamado é na Rússia. E ele sai para salvar as pessoas que vão ser engolidas. Uma cidade pequena ali, um vilarejo, vai ser engolido por uma avalanche de neve. E aí ele para tudo, ele consegue estabilizar. Isso é na Rússia. Ele fala russo, inclusive, com os moradores da aldeia ali, da vila e do vilarejo. E aí o pessoal agradece e tudo. A gente sempre sabe, né, que quando tem alguma menção à Rússia, é aquela tensão do conflito Estados Unidos e Rússia. Né? Que timing, porque... E que time, exatamente. Nossa, eu acho que ao mesmo tempo que é uma sorte pra série, porque vai dar um burburinho maior lá fora. Foi, e lembrando que o episódio já tinha sido gravado algumas semanas atrás. Por isso que é sorte e azar ao mesmo tempo. Eles não planejaram fazer isso por causa do lance da Rússia e da Ucrânia. Nunca. Foi gravado há muito tempo. Eu acho que 2 meses atrás já tinham gravado esse episódio. Sim, porque é na metade inicial da temporada, né? Vão ser 12 episódios, esse é o 6º. É literalmente a primeira metade da temporada. Os caras não sabiam que tá rolando isso. Eles tiveram um atraso, o atraso que a gente teve 2 semanas sem episódios foi por causa da Olimpíada de Inverno. Não foi planejado esse lance. Não, a gente já sabe que a Rússia vai fazer isso. Mano, que time. É ao mesmo tempo, é um azar também ao mesmo tempo, porque pode ser usado pra atacar a série de alguma forma, alguma pessoa, a série que apoia a Rússia num momento desse, não sei o que, aquela coisa toda, que a gente sabe como é, principalmente o povo americano, né, com essas paradas, assim. Tem uma galera que é patriota, que deixa de ser patriota, começa a ser nacionalista e começa a ter umas ideias toda errada. Como é o Anderson, né? O Anderson é isso. É que é a eterna briga, né? Que a gente já vem aí há décadas e décadas e décadas entre Estados Unidos e Rússia, capitalismo versus socialismo e, enfim, um monte de coisa aí. Então, é, no mínimo, curioso. Mas o motivo pro Anderson prender o Kal-El é esse. Sim. O cara saiu e não me deu satisfação. Irmão, ele é o Superman, ele não tem que te dar satisfação, tá achando que é teu filho? Pô, exato, mano, que motivo imbecil, eu fico... Não, olha, até se for, imagina o seguinte, até se ele fosse chefe dele, se o cara sai, não tá em uma missão, o cara sai pra resolver um problema dele, né, que é um problema pessoal dele, né, tecnicamente, que é o Superman, não tem que dar satisfação nenhuma pro cara, em hipótese alguma, pô, nenhuma, não faz nenhum sentido o cara tá prendendo o outro por causa disso, nenhum. Sim. E isso eu achei muito, muito ruim, porque ele fica depois falando com a soldado, né? E até o que eu achei pior... Não aguento mais. Até o que eu achei pior foi os superiores dele darem a carta branca depois pra isso. Eu acho que pra mim foi a parada que eu fiquei mais tipo... Pô, aí mas aí também a gente não ouviu o que eles falaram, não sabe o né, que falaram, Lucas? sim, justo. Tem isso, gente, porque... Aí também seria um discurso muito contraditório da superior dele, porque falou, pô, a gente já tá trabalhando com o cara há 20 anos... E, enfim, né, tipo, não dá pra em 6 meses mudar completamente da água pro vinho. Tem alguma coisa acontecendo quando esse cara, que é no caso o Anderson, assumiu a parada. Tem um lance que eu acho que pode ter sido que os superiores aceitaram, agora que tu falou, eu lembrei. Porque no momento que ele tem essa conversa no cemitério, né, no funeral, ele fala que ele tá com o Bizarro em custódia. É verdade, e aí o Anderson pode ter falado, ele não quis entregar o Bizarro. E foi resolver treta lá na Rússia. Tanto que ele é acusado de traição, né? Traição. Então pode ser por causa disso. Verdade. Na cabeça dele faz todo sentido. Pra nós, não, né? Enfim. Aí a gente vai pra casa dos Kent e aí tá rolando, um momento muito legal da Lucy, que não via os sobrinhos há muito tempo. E eles estão trocando ideia ali na mesa de jantar, falando sobre futebol americano. E a Lucy manja demais, mano, de futebol americano. Ela troca uma ideia... É aquele lance de tia, né? De mimar os sobrinhos. E aí, quais jogadas que vocês gostam de fazer? Não, tem Deep Route aqui, a gente também faz essa corrida aqui por dentro. Tem aquele outro que eu lance aqui, dou aquele dime, aquele passezinho mais curto aqui. Não, e a tua linha ofensiva, irmão? Como é que tá a linha ofensiva? Porque se tu não tiver uma linha ofensiva, tu vai levar porrada e tu não vai conseguir jogar uma bola. Ela sabe muito, pô. Tem que respeitar muito. A Lucy.
E é muito bacana todo esse ambiente familiar. A Lois está super feliz, o General Lane também, e depois o Clark chega, e aí é uma forma também dentro do Arrowverse a gente ter esse primeiro momento entre os cunhados ali, né? A Lucy encontrando com o Clark depois de muito tempo, eles se cumprimentando e tal, uma coisa bem familiar mesmo. E aí depois o Clark conversa com a Lois, né? E fala, ela vai ficar aí? Tipo, ela vai no jogo com a gente, não sei o que, ela tá aí o dia todo, tem sido maravilhoso. E vocês já conversaram sobre... Aí a Lois, não, ainda não. Tipo, não falamos sobre a Ali, né? E, enfim, a gente sabe que quando fala... É o Voldemort, tudo. É o Voldemort da família. Ou o Bruno, né? Não falamos do Bruno. É o Bruno. Não falamos da Ali nessa casa. É meio que isso. Continuando, voltamos pro Anderson, que tá amargurado, porque já tomou a decisão dele, né? Ele tá lá com o colar na mão e quer ferrar definitivamente o Superman, por conta disso que a gente já comentou anteriormente. E aí a gente vai para uma cena interessante, porque o Clark sai da casa uma teoria dele. leve sobre o Anderson. O que o Anderson vai se aliar com a Ali em algum momento é brincadeira. Ele tem uma cara de que vai se aliar com a Ali. Quando a Ali souber que ele tá com esse negócio, e ela vai mostrar pra ele o inverso dele, vai fazer toda aquela parada que ela faz com ele, o que esse cara vai ser um pé no saco do Superman nessa temporada vai ser uma coisa absurda. Eu acho que vai ser isso mesmo, você tem razão. Eles vão se aliar em algum momento. Se aliar... eu não podia perder. Aí isso vai ser interessante de ver. Continuando, o Clark sai da casa dele, né, ali daquele momento com a cunhada e o sogro, pra encontrar com a Lana. Lembra que ele tinha mandado a mensagem de manhã pra ela e tal, e aí eles combinaram de trocar uma ideia na cafeteria, conversaram bastante, e aí o Clark faz muito a Lana refletir sobre essa situação, porque a Lana pergunta, se a Lois tivesse feito isso com você, você perdoaria ela? E o Clark fala, depende da situação e tal. E é uma coisa que o Clark deixa bem claro também, que é uma coisa muito dos dois, né? É muito pessoal, não é? Não existe uma fórmula mágica aqui pra resolver, né? Exato. Eu acho que a leitura dele nesse momento é perfeita. O diálogo dele com ela de, você tem que saber mais da situação, tem que saber se você ama ele, se você ainda confia no cara, o que é que aconteceu realmente entre os dois. Então é bom você procurar, você se dar um tempo, porque aconteceu noite passada, você não vai resolver do dia pra noite, você tem que entender o que você tá sentindo, entender o que ele tá sentindo, o que é que realmente vai acontecer entre vocês dois, pensa um pouco e qualquer coisa eu tô por aqui. Manda aquele... Ele mandou uma ideia perfeita, o cara não é simplesmente Superman. E a gente tem uma outra revelação bem interessante aqui, que mostra um pouco de quando que foi o relacionamento dos dois, do Clark e da Lana. A Lana, ela foi a namorada do Clark quando ele era muito, mas muito novo, adolescente. Nossa, sim. Tanto que ela fala que se apaixonou pelo Kyle com 17 anos. Então, mano, eles eram muito novos e essa amizade perdurou, né? Por todo esse tempo aí, os dois ainda são muito próximos. Sim. Porém, na cena mais pra frente a gente vai comentar, a Lana vai acabar mandando o Kyle embora. O que vai ter de gente querendo... Eles vão fazer uma tensão entre Lana e Clark. Gente, eu tô aqui, eu sou a prova viva. Tem até podcast falando sobre isso. Tem um case de sucesso. Dá pra ser amigo do seu ex ou da sua ex e tá tudo bem. Dá pra você ser muito amigo, muito companheiro, muito brother e tá ali mesmo pela amizade e não ter aquela tensão sexual entre as pessoas, entendeu? Então eu acho que o roteiro não vai pra esse lado, já vou deixar isso bem claro aqui, entendeu? Existe um relacionamento muito sólido entre Lois e Clark. E entre Lois e Lana também, né? Elas são entre Lois e Lana. A Lois que fala, a Lana tá mal, vai lá procurar ela. E o que está acontecendo com Lana e Kyle é uma crise que só os dois poderão dizer mais pra frente se eles querem ficar juntos ou não. Então a série vai levar pra isso, que é o que acontece muito aqui na vida real, tá? Sabe qual é o máximo que pode rolar? É voltar aquele lance do Cidade Pequena, né? De como ela é candidata a prefeita, aí, por exemplo, sei lá, alguém vê ela conversando com o Clark num restaurante desse e tal, e o prefeito, que é o sacana, começa com umas fofocas em relação a ela, porque sabe que com a fofoca do Kyle não vai servir mais de nada, começa a dizer, a Lana terminou com o Kyle, mas será que ela tá ali dando em cima do Clark, alguma coisa assim que ele vai jogar sujo, mas entre os dois não vai. Até porque eles jogaram fora uma coisa que eles fizeram no primeiro episódio da primeira temporada, que era um lance que a Sarah fala, que a Lana olhava o Facebook do Clark e tal, lembra desse negócio?
Lembro. Eles jogaram Verdade. ali no piloto, mas depois jogaram fora aquilo. Depois eles não trabalham mais nunca nada desse tipo. Porque eu acho que eles Sim. desistiram da ideia porque viram que não valia a pena ir atrás. Não vale. Se for pra rolar, vai ser só um rumor e fofoca no Focalizando de Smallville, né? Do Vai ser um Instagram, showcase. na conta do Instagram. Tipo, no jornal de fofoca da cidade. Mas, então é isso. O conselho que ele dá pra ela é muito bom e ela toma uma atitude, né? Depois ela Sim. acaba indo... Ela reflete sobre tudo que ele falou e tudo, e mais pra frente ela acaba indo atrás da amante do Caio, que no caso é a Tônia, né? Tônia Martínez. A Tônia também conta um pouco do que aconteceu. A Alana pergunta, né, se ela foi apaixonada por ele, se ela o amou. Ela disse que sim. E aí ela pergunta, e ele te amou? Aí ela... Mas aí você tem que perguntar pra ele, né? Tipo, eu não posso te dar essa resposta. Então é um diálogo... Um drible gostoso diálogo... que ela deu. Foi um drible Sim. bem feito. Mas é um diálogo muito interessante, Justo. cara. E é uma parada que eu acho muito... É uma atitude que eu admiro muito. Porque a gente vem de uma sociedade em que uma mulher, uma mulher mais ferida e amargurada poderia, entre aspas, estar no direito de dar uma surra na amante, né? Dentro do nosso contexto até chegar lá mais cultural, agressivamente, né? Até chegar lá mais... Exato. Como, e aí, irmã? Como é que é? Tá com meu marido? Exato, Vamos lá tá fora trocar uma ideia, então. Exato. E aqui não rola isso, que eu acho muito maduro. De ambas as partes, ela fala, a Tônia fala até onde ela podia ir com os sentimentos dela, e a Alana fala, não, só queria entender e tal, o que aconteceu. E a partir do diálogo delas, a Alana tira suas próprias conclusões, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Aí a gente volta de novo pro jogo de futebol, e aí, mano, é a noite do Jonathan. O Jonathan tá voando no campo, a Lucy falando lá da plateia, né? Nossa, meu sobrinho manda muito, tipo, o Jonathan joga muito bem. Melhor o General Lane. O braço dele lembra o meu. Na época que eu jogava, eu tinha um braço desse. E as duas comentando a fala do pai, que elas já ouviram a vida toda. Dizem que ele amoleceu depois da aposentadoria e tal, que ele sempre foi muito duro com elas e tal. E elas começam a conversar e aí, mano, elas acabam discutindo. De leve, não foi pesado como foi das outras vezes, mas a Lucy acaba indo embora porque tem esse lance com a Ali ainda e, enfim, eu acho que tudo se caminha para elas se resolverem, mas vamos ter que dar um fim nesse núcleo da Ali aí mais para frente, né? E aí eu acho que o grande problema nesse momento para as duas foi o primeiro da Lois, a frustração da Lucy não perceber as paradas da Alia, a forma como ela faz as coisas de uma maneira errada e toda essa intenção maldosa dela, porque pra ela tá muito claro essas intenções maliciosas da Ali, e do lado da Lucy, da Lois não admitir que errou no momento que fez aquela matéria daquela forma. Eu acho que é justo do lado da Lucy ela querer isso, porque foi uma parada que impactou muito ela, e ela se sentiu traída pela irmã por causa daquele lance todo lá, não saber que a irmã ia publicar aquilo e tal. E, cara, é uma situação complicada pras duas e pro pai também, né? O cara tá ali no meio daquele fogo cruzado, tá querendo que as duas, né, fiquem em paz, mas não dá. Simplesmente não dá. Totalmente. Sim. E é muito interessante que sai de uma briga das irmãs, a gente já vai pra briga dos irmãos, porque o Jordan ouve dizer que o time, né? É o time. O time não foi jogar, por isso que o Jonathan entrou no lugar dele, mas não foi porque o Jonathan só foi para o Jonathan substituir ou porque o Jonathan tava doente, era melhor do que o eles time. dizem antes que o time tava doente e tal. Tava doente, mas não era porque o time tava doente, porque o time foi pego usando a Kryptonita X e a mãe dele meio que isolou ele, falou, mano, moleque, agora você vai aprender a não ser um Zé Droguinha. Exato. E aí tira ele de canto e faz. Aí o Jordan ouve o quê? Ele foi pego usando não sei o quê. Aí o Jordan, aí ele entendeu tudo. O Jordan, um inalador? Exatamente. Ai, irmão. E o inalador, que ele tinha ouvido o irmão dizer no começo do episódio, que foi a Candice que esqueceu com ele. O Jonathan é tão burro que ainda caguetou a mina dele, caguetou entendeu? a mina. Exato. Aí depois eu vou pular essa cena, porque enquanto tá acontecendo isso, o Kal-El é levado pelo Anderson e o Kal-El meio que cai numa armadilha, né? Ele é coagido por alguns... E essa cena... vamos falar dessa cena logo, Vamos. Porque essa cena, cara, ela é igual. É igual. É um espelho da cena do começo. do bizarro. Né?
É a mesma cena. Só que dentro dessa ordem que eu coloquei aqui, ainda volta lá no vestiário. Então, peraí, o Superman foi preso e tal, o Anderson criou uma armadilha pra ele, e tem todos aqueles raios que eu acho que são raios de Kryptonita, mas com um outro teor, porque eles são vermelhos. Eu não lembro exatamente. Eu acho que é a radiação do sol vermelho que tá mandando pra ele. Eu acho que é por conta, porque é o mesmo método que eles usam com o Talho, pra deixar ele enfraquecido. E é o método que o John Henry Irons, que de novo foi esquecido por enquanto, usa. É verdade. Que ele não, essa Kryptonita deixa ele sem usar os poderes, mas não o deixa mal, passando mal, igual a Kryptonita verde. Então ele apronta tudo isso e pega o Kal-El e acaba levando ele preso. Mas calma, a gente já vai voltar aí, porque a gente precisa voltar no vestiário quando o Jordan encontra a Candice com o Jonathan, e aí, mano, o Jordan já em ver a Candice junto, já matou tudo, né? O Jonathan aí já tava na merda, né? Ele já tava. Acabou o jogo, o cara venceu o jogo, jogou quase 400 jardas, meteu 45-14, coisa assim, 45-7. Foi uma surra, cara, uma surra. Foi simplesmente o Tom Brady no jogo, o cara foi um monstro e tava sentindo bosta. Terminou o jogo se sentindo bosta. Tipo assim, pô. Porque ele sabe que nada daquilo é real, não foi por mérito dele. Eu roubei. Eu tô usando uma parada aqui que tá me deixando com os poderes do meu pai e eu roubei. Cheat code. Ele usou um cheat code. Tô de cheat aqui, roubei a mina toda animada, deu certo o nosso plano e tal. Ó, voltando no carro lá no escuro, dela, cara. Também. Mano, eu fico com dó dela, porque a gente brinca muito. Eu queria até retificar isso, que nos últimos episódios a gente deu uma gastada na Candice, falando que ela era traficante e tudo. Mas a gente já tinha falado em outro episódio que ela justifica isso, porque a família dela tá passando necessidade e ela precisa vender, precisa trabalhar, e ela achou isso. E é uma coisa que a gente legal, né? Também. Smallville tá vivendo uma crise econômica, né? Desde a temporada passada a gente sabe que todo aquele lance do Morgan Edge, ele veio porque Smallville tá numa crise econômica muito pesada e o Morgan Edge... Desde a morte da Martha, né? A proposta dele era uma super solução, uma solução rápida e fácil. Por isso que eles foram enganados. E no caso da Candice, eu acho que todos os traficantes de Kryptonita X que estão em Smallville é a mesma coisa. É a galera em crise econômica, não tem o que comer, não tem como pagar as coisas, vê nesse tráfico de Kryptonita X uma maneira de ganhar uma grana. E, pelo que ela entende, não faz mal pra ninguém. Só dá um boost na galera. Então, ela não acha que tá fazendo mal pra galera. Mas eu acho que em algum momento a gente vai ter um reflexo de alguma parada, uma contraindicação, algum efeito adverso desse uso pra essas pessoas. Ela tá tentando, né? Tipo, ajudar a família e tal. Sim. Enfim, não dá pra gente também condenar ou ficar aloprando o tempo todo, porque tem um motivo ali. Mas enfim, o Jordan chega, os dois começam a conversar, e aí, pô, por que você não me contou que você tá usando? Você não tem poderes, você tá usando o Kryptonita X. E o olhar de desprezo para com isso dele, assim. Não, total. Total. Aquele espaço ali. Tipo, não acredito que você tá fazendo isso. Que imbecil que você é, Jonathan. E aí o Jonathan fica mais uma vez com o olho já pronto pra mandar uma visão de calor ali no irmão. Rodar no irmão, né? E o Jordan fica se segurando. Você percebe que o Jordan tá se segurando pra não meter a mão na cara do irmão, porque ele sabe que vai dar merda, entendeu? Que isso vai ser uma briga de kryptonianos aí, né? Exato. Uma briga no vestiário daí. Exato. Do time, vai dar merda. Aí depois a gente volta nessa cena, porque corta pra aquela cena que é igual a cena do Bizarro lutando contra os soldados no começo do episódio. Agora a gente vê aqui o reverso. Só que vocês lembram que lá na primeira cena eu comentei que o Bizarro tava com vantagem em cima dos guardas. Aqui, o Kal-El apanha. E tem um outro detalhe. Que é o inverso. Tem um outro detalhe também. O Bizarro, ele tá matando os guardas. Mas ele tá matando os guardas, literalmente. O Kal-El não. Ele tá se controlando pra não matar os caras. Ele tá dando as porradas dele, tá dando o soco dele e tal, mas ele não tá indo quebrar pescoço. Ele tá só no nocaute. Ele tá só no nocaute, só na dele. E ele também não pode, né? Por causa da exposição dos raios, né? Ele tá bem, se bem que lá na primeira cena, o Bizarro tava exposto também à radiação do sol amarelo. Naquela primeira cena. Por isso que ele leva um soco também da galera. Mas aí ele, como ele é o Bizarro, ele tava matando geral, não tem jeito. Sim. E aí tem essa cena muito boa, assim, tipo, nossa, a Amy Jo Johnson arrebentou nessa direção, porque esse contraponto é muito bom mesmo. A gente volta pro vestiário, quando o General Lane pega os cena dois de luta em corredor, né? Que veio, Sim. o Old Boy trouxe essa parada de luta em corredor. Sim, Demolidor depois também. Todo mundo que faz essa cena e faz bem. Até o Batman acerta. Agora tem também. Dave o novo Batman também tem. É sensacional. É muito, muito bom. Então, cena de corredor sempre vai dar muito certo. Sempre
Uma delícia. Aí a gente volta pro vestiário quando o General Lane impede os dois irmãos de brigarem, né? Tipo, de saírem mesmo na trocação, e o Jordan acaba saindo na frente. O general pergunta: aconteceu alguma coisa? O que tá acontecendo? Eles desconversam e vão pra casa emburrado. Quando volta pra cena do Kal-El com os guardas, o Kal-El meio que conseguiu afastar, mesmo fraco, conseguiu afastar todos os soldados, e aí o Anderson atira uma bala de kryptonita nele, a kryptonita verde clássica, e aí, irmão, aí é quase caixão pro Superman, né? Não tem como. Ele tá exposto e tá com uma kryptonita fincada no corpo dele, então ali, velho, eu tenso. vi a hora ele falar pro Anderson o seguinte: na cara não, pra não estragar o velório. Essa cena pra mim foi muito na cara não, pra não estragar o velório. Ele olha com um olhar de decepção, né? Falou: mano, você vai fazer isso mesmo? Você tem essa coragem? E é isso. O Kal-El é levado pelos soldados, corta pra Lana e o Kyle, e a Lana manda o Kyle embora de casa, refletindo sobre o que o Clark falou, conversando com a Tônia. Ela toma a decisão de que é a hora dos dois se separarem. Sim. E eles não sabem, ela não e ela sabe manda de uma como maneira vai ser o fofa, futuro. né? Ela também não Foi. chega agressiva pra cima dele. Ela, não chega, ela Foi. tinha todo o direito de chegar agressiva Que pra cima mulher, dele. né, cara? Ela tinha todo o direito de chegar pra cima dele com umas 55 pedras na mão. Mas ela chega: pô, me lembro da primeira vez que eu vi você num desses, né? Os moleques foram lá me chamar e tal. Tempo Falando bom, do uniforme ali dentro do corpo de bombeiros, né? Sim, tempo bom, não sei o que, aquela parada toda. E ele, pô, todo esperançoso, né? Pô, ela veio assim porque vai dar bom, irmão. Hoje eu durmo em casa. Aí ela manda a ideia pra ele: pô, eu amo você. Ela: eu não sei se eu lhe amo ainda. Tenho que pensar sobre isso, não sei. Então é melhor você não dormir em casa. Pega tuas coisas amanhã, quando a menina Vai embora. Quando a menina estiver em casa e tal, pra não dar nenhum fuzuê. E toma teu rumo por enquanto. Que a gente tem que pensar. Eu tenho que pensar. Foi muito bom isso, cara. Acertadíssima. Sim. Não errou em nenhum momento. Eu acho que Sim. a forma como ela lidou com essa crise mostra também o quanto ela amadureceu desde a temporada passada, né? Que a gente Sim. vê alguns momentos de crise. Às vezes a Lana na temporada passada ficando meio perdida, não sabendo muito bem o que fazer e tal, demorando um pouquinho pra tomar as atitudes corretas. Aqui não. É Sim. na hora, na lata, agindo Total. corretamente. Total. E é uma coisa que a gente vai ver nos próximos episódios, talvez ela mais focada na candidatura, porque ela precisa, de alguma forma, agora focar nisso também para distrair a cabeça, e ela sabe que o concorrente dela vai vir para cima com Joga tudo. Então sujo, acho que irmão. O cara joga vai dar sujo. um break agora. Vai dar um break nessa situação dos dois, do Kyle e da Lana, para ela focar na carreira. Enquanto isso, os Lane estão chegando em casa, né? Os Lane e os Kent estão chegando ali. E a Lucy não voltou para casa, mas a Lois voltou com o pai, né, com o General Lane e os dois filhos. E aí ela pergunta para ele o que está acontecendo, porque ela percebe que o Jordan sai furioso do carro, né? Aí ele fala: coisa de irmão, né? Você sabe muito bem como é que é. Aí a Lois: claro que eu sei, né? Você me botou numa rascada o dia todo, entendeu? Tipo, é bem interessante essa Nossa, é muito essa legal parte. esse diálogo deles. Que a Lois pede desculpa pra ele, né? A Lois Sim. fala: pô, eu sei que você queria muito, que você tentou, mas desculpa. E ele não- também pede não- desculpa. Aí o que ele faz? Ele Pô, fala: culpa desculpa? minha. Culpa é minha, pô. Eu que sou o pai de vocês. Desculpa que peço Exato. eu por Sim. vocês estarem nessa situação. Não queria que tivesse assim. Que Eu não dei mudança atenção. do General Lane. Eu só devo dizer que a aposentadoria fez muito bem para esse Nossa, senhor. muito. Ele precisava. Muito bem, muito Mudou bem. o personagem completamente, cara. Mudou. Tanto pra quem tá dentro da série, quanto pra nós que estamos assistindo. Não, É eu impressionante. acho que assim, na primeira temporada, se acontecer alguma coisa que ele morresse na primeira temporada, eu ia ficar: pô, que merda, né? O cara morreu e tal, pô. Agora, se ele morre agora, irmão, A gente vai fico sentir. de luto. 5 dias de Sim. luto aqui. Sim. Não, nem cogita essa ideia aí, por favor. Nossa. Não pode. E aí a gente vai pros irmãos conversando, o Jonathan e o Jordan, e aí o Jonathan fica bolado porque ele fica sabendo o motivo porque o Tim não jogou. Sim. E aí o Jonathan fica: mano, tipo, porque meio que pegaram, e eu acho que deu até caso de polícia, né? O Foi. rolê. Então agora o Jonathan vai tá muito preocupado. Você acho vê que não uma das por ele, coisas, a superior Kenzie. do Anderson, ela fala quando tá trocando ideia com ele, diz assim: pô, agora tá tendo até tráfico de Kryptonita X. Isso não acontecia na época do General Lane. E aí, irmão? Eu acho que tá se fechando o cerco e vão chegar na Candice em breve. Sim, e o Jonathan com certeza tá temendo por isso, né? Porque o Jonathan e o Jordan, eles não temem nada, né? Primeiro que os Nada. caras metade kryptoniano. E segundo, o pai deles é o Superman, velho. Foi, sabe, A mãe é a Lois Lane. têm E o botãozinho. avô
é um ex-oficial do governo e do exército americano, tá ligado? Do exército americano. Tipo, irmão... Antigo chefe da DoD. Esse moleque não teme nada. Isso. Exato, esse moleque não teme nada, velho. Nada. Isso aí são inimigos do fim. Com certeza. Aí a gente volta... Aí a gente ainda tá dentro da casa deles quando o General Lane chega pra Lois e dá notícia. Prenderam o Clark por traição. Traição. Olha o argumento, mano. O argumento que o Anderson usou. Exato. Muito forte. A gente vê depois o Kal-El sendo levado pelos soldados, né? Um caixão de... uma espécie de caixão com radiação. E aí eles perguntam para onde que vão levar ele. E aí falam que vão levar ele para junto do irmão dele, né? Então provavelmente ele e o Tal-Ho vão ficar presos na mesma prisão. E aí, no episódio que vem, provavelmente, né, no episódio 7, talvez a gente tenha o retorno aí de alguém importante para ajudar a Lois, né? Porque eu acho que vai rolar uma ajuda aí, você não acha, não, Lucas? Tem teorias. Lembra a teoria que eu falei do lado no começo do Bizarro? Porque o Sol Vermelho é horrível pro Superman, horrível. Mas para o Bizarro, é a mesma coisa do Sol Amarelo para o Superman. Então o único kryptoniano que pode entrar lá dentro e liberar o Superman, talvez até o Tal-Ho, se quiser, alguma coisa assim, é o Bizarro. Eu acho que em algum momento vai rolar alguma coisa de interferência do Bizarro lá dentro pra tirar o Superman dali. Porque ele quer que o Superman vá atrás do colar, que ele mate a Ali e tal. Ele tá lá junto do Superman, não são mais inimigos nesse momento. Então acho que pode rolar alguma coisa desse tipo. Mesmo que não seja liberar o Superman, talvez ele vá até lá pra tentar até trocar uma ideia com o Tal-Ho, ter uma treta com o Tal-Ho, se souber que o Tal-Ho tá lá também, alguma coisa assim, sei lá. Acho que vai rolar algum lance desse. É verdade. Eu tinha pensado em outras alternativas, mas não dá. Primeiro que o John Henry Irons tá no hospital ainda, não deve estar recuperado. E tá esquecido no rolê, hein? Eu tinha pensado, de repente, de uma intervenção da Argus, e aí eles poderiam trazer o John Diggle de novo, já que ele apareceu na primeira temporada. Mas talvez não vá ficar meio forçado. E aquele lance do Covid que a gente falou também, né? Porque eles gravaram esses episódios, eles já estão gravados já há um certo tempo, algumas semanas. Sim. E aí tem todas problemáticas com o Covid pra fazer crossover, aquela coisa toda e tal. Aí pode ser que não roda mesmo. Eu acho que é isso mesmo, vai ser o Bizarro. Eu tô muito ansioso pro próximo episódio. Quero dizer que esse episódio foi um dos melhores da temporada agora. Eu acho que, de uma forma... Talvez a história tenha sido um pouco até piegas mesmo, ou nada fora do comum. Mas a direção da Amy Jo Johnson foi muito bacana. Toda a parte técnica, ela usou alguns ângulos de câmera, dentro da fotografia e dentro da forma como ela filma também, a gente viu algumas coisas diferentes aí, que eu achei muito interessantes. O link que ela fez entre Bizarro e Kal-El através da música foi muito legal, tanto no início como no final. Todo o clima mostrando assim, os dois são a mesma coisa, né, em dimensões espelhadas. Então eu gostei muito disso e tô ansioso pro próximo episódio, hein? E logo a gente vai ter a mid-season aí, final, né? Tá chegando. Pois é, a gente tem episódio próxima semana, mas na outra semana já não tem mais episódio, a gente tem uma pausa. Então é a mid-season. Então a mid-season é semana que vem, provavelmente, mas você sabe, não se preocupe, porque mesmo que parar a Superman Lois, a Casa de El continua com outros episódios sobre o Superman. E esse é o nosso compromisso com você. Então eu já quero pedir, né, a gente chega ao final de mais um cast. Se você não está inscrito ainda no X-Manteiga, se inscreve, deixa um like que ajuda a gente bastante. Se você está ouvindo a gente no seu agregador de podcast favorita aí o nosso podcast, avalia ele também, que ajuda a gente bastante. E se você estiver no Spotify, ativa o sininho para você não perder mais nada do Diário dos Heróis, que tem muitos episódios. Tô até perdendo as contas de quantos episódios tem durante a semana aí do Diário dos Heróis, né? Mais algum recado, Lucas? Só que assistam Superman Lois se não estiverem assistindo. Assistam The Batman também, que tá nos cinemas, né? Você que já é fã tem do Superman, aqui você também. É fã do Superman, eu imagino que você é fã da DC. Então, se você é fã da DC, tem que assistir esse filme do Batman, que tá sensacional. Então, confere lá, confere as nossas... Tem lista, a gente fez tier list aí do Batman. E, ó, eu tenho uma proposta de aqui, gravada. Tier list Superman. Boa. Tem que rolar claro, a lista do Superman. Claro. Na casa de eu, vamos fazer a lista do Superman. Um mini spoiler aí que nós vamos botar o Tyler Hoechlin como o melhor de todos, já avisando. Será? Boa. É isso aí. Muito obrigado por nos ouvir e nos assistir até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.